Olá, boa noite! A pandemia de Covid-19 chegou ao Brasil em março do ano passado e no início tínhamos esperança que fosse algo passageiro, mas infelizmente ainda não passou. Estamos convivendo com ela há mais de um ano e por isso muitas empresas e prestadores de serviço tiveram de se adequar a esta nova realidade. Hoje o Ação Nacional vai falar da influência da pandemia no mercado de trabalho. Afinal, houve só impactos negativos ou também positivos? Recebemos para esse bate-papo o executivo de RH, o Marcos Tonin, que já é figura carimbada aqui da nossa rede Século XXI. Tonin, obrigado pela presença. Eu acho que esse é o terceiro, quarto programa que a gente aborda o mercado de trabalho nos tempos de Covid, mas é necessário, porque muda tanto o panorama, só não muda a Covid que não vai embora. Toninho, obrigado pela presença. Vamos bater um papo, aprender muito aí sobre esta situação. Há 1 ano e 4 meses, cara. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses e sem previsão neste momento, né, hoje, eu falo assim, nossa, isso vai acabar, né, nos próximos dias, próximos meses. Acho que é um momento, Carlos, de a gente repensar muita coisa, né, não só na questão de trabalho, pessoalmente, familiar, porque a gente tem visto uma revolução sistêmica, né, não só num sentido tecnológico, como pessoal, quanto de transformação, desenvolvimento. Você fez uma colocação muito interessante agora, né? Teve só coisa negativa? Muita coisa negativa nós vemos todos os dias, não precisa nem falar, né? Mas teve muitos avanços e muitas percepções que a gente tinha sobre algumas, por exemplo, quando a gente hoje a gente vai falar sobre mercado de trabalho aqui, né? Sobre carreira. Muitas coisas que nós tínhamos, impressões que a gente tinha sobre competências, ela vem se transformando a cada minuto, né? Hoje, por exemplo, já sabíamos que competência técnica e comportamental são grandes pilares aí de um profissional. Ah, mas a competência técnica qualquer pessoa aprende, ou seja, aquilo que você faz, que eu faço, que uma outra pessoa faz, a gente pode aprender? Pode, tecnicamente é possível. Ah, mas o comportamento também é importante. Aí as empresas, nos anos 90, quando chegou muito aquela onda do desenvolvimento, a neurolinguística chegou no país, aquela coisa toda, vamos investir no desenvolvimento. Treinamento para liderança, treinamento para isso, comunicação assertiva, comunicação... Basicamente, o que a gente entendeu há 1 ano e 4 meses? Não é que nada disso serviu, mas é quase isso, Carlos. Olha a loucura. No momento onde a gente realmente precisava daquelas competências, muitos profissionais espanaram. Então é aquela coisa, peraí, você lidava com adversidades, você lida bem sob pressão, aquelas entrevistas que os RHs gostam de fazer, né? Como é que você lida sob pressão? Como é que você... Aí as pessoas davam respostas bonitas, eram contratadas, mas agora na hora do vamos ver, que foi o que aconteceu, a coisa não foi tão contente, tão positiva, né? O Ministério Público do Trabalho começa a registrar um recorde em assédio moral. Então, os líderes deixaram de ser líderes, o que aconteceu? Então, na pressão extrema, né? Porque a gente está quase que num conceito de guerra, né, Carlos? Você está num inimigo que você não enxerga, que ele pode chegar a qualquer momento, pelo ar, por algum motivo, por alguém que está na sua casa, né, um familiar, e empesteia todo mundo ali e a gente não sabe o que vai acontecer. Se você vai ter sorte de ser assintomático ou se você falou morre. do inimigo invisível, né? Hoje, infelizmente, a gente não sabe mais como cumprimentar as pessoas, né? Se você dá o soquinho, se você faz assim, se você... Não faz nada? Não faz nada, é muito difícil, né? Sua cabeça está um trevo até na hora do primeiro contato, né? É o que a gente fez aqui, ou seja, estava todo mundo de máscara até agora, distanciou, vamos tirar. E é gozado, porque você fala assim, nossa, eu estou sem máscara, começa a gerar até um incômodo, você fala, a gente não está acostumado mais com isso, né? Mas essa situação de extrema pressão, Carlos, no trabalho, na vida pessoal, o que começou a acontecer no trabalho? As pessoas começaram a ser demitidas, muitas delas, porque as empresas começaram a ter falta de faturamento, a coisa caiu, o que a empresa vai fazer? Ela vai desligar. Aqueles que ficaram, alguns foram para home office, outros que estão, por exemplo, a gente fala muito de home office, mas tem um ponto interessante, Carlos, que é o seguinte, a gente precisa começar a falar das pessoas que estão em linha de produção. E as pessoas que estão, os profissionais que estão em linha de produção, principalmente em indústrias essenciais, como foi colocado, essas pessoas não pararam, elas continuaram virando turno e muitas das vezes fazendo muito mais horas extras do que faziam, porque precisava produzir.
Só que essa turminha estava lá, de máscara, morrendo de medo, mas trabalhando. Então o pessoal fala, como é que foi a transformação para o home office? Mas peraí, pergunta lá para a turma lá também que está lá no batidão todo dia e não teve essa oportunidade de ficar em casa, né? Você sabe como foi maluco? Até no texto, a Ana, a minha diretora que formulou o texto, ela foi muito feliz. Eu esperava, e muita gente que eu conheço também esperava, que fosse realmente um problema, não um problema de saúde, um problema muito forte, um vírus, mas que rapidamente iria passar. Coisa assim, 3 meses, 2 meses, mas iria passar. Como H1N1, né? Isso, aí tivemos há muito tempo atrás o problema da ebola, lembra que vai ter, não vai ter, chega ou não chega, mas passou. Né? Controlou. Como diz a gíria, passou de passagem, né? E realmente o Covid veio e ficou. As vacinas estão chegando, graças a Deus, a gente espera que os números possam diminuir, mas ela ficou, ela estagnou. Estamos falando de 1 ano e 4 meses, é muita coisa, né, Toninho? É muita coisa. E basicamente, a minha cunhada é professora, né? E aí a minha esposa estava comentando que ela fez uma atividade e mostrou, eles estão estudando um pouco sobre a história, e ela mostrou uma foto para as crianças, onde estavam lá, os homens estavam de terno, gravata borboleta, as mulheres de vestido, aquela coisa bem dos anos 20, né? E aí perguntou para a turminha, né? Falou, olha, vocês acham que essa foto é quando? É atual ou é do passado? E aí o aluno falou assim, não, é do passado. E como é que você sabe? Eu falei assim, porque está todo mundo sem máscara. Olha aí. Olha a transformação da percepção de uma criança, porque usar a máscara para uma criança, meu filho tem 4 anos, ou seja, desde os 3, a gente já está andando com máscara com ele o tempo todo. Ele sai de casa, ele mesmo já põe a máscara dele. Né? Então você imagina a transformação em outras esferas, né, educacional que isso tem causado. Né? O bate-papo nosso ele vai se alongando, né, mas ele vai assim mudando o norte, mas isso é muito bom. E você tocou no assunto de criança, isso nem está no nosso roteiro. Mas, Toninho, você acha que essa molecada aí, ela vai carregar alguma coisa, algum trauma para o futuro? Porque a nossa geração, desculpa a falta de descrição, mas quantos anos você tem? Eu tenho 42. 42, então somos contemporâneos, eu tenho 40. A minha geração Mas eu pareço mais novo que você. É verdade, esse topete, então... mais lindo. Toninho, a gente pegou um pouquinho da AIDS, né, quando chegou, e foi assustadora. Foi. Né, e a AIDS, o poder de letalidade dela era, nossa senhora, absurdo, artistas morrendo, né, de uma maneira, né, o cara ia definhando, vídeo exemplo do Cazuza, né. Então nós pegamos essa situação, pegamos, né, o H1N1, que assustou de certa maneira, mas foi controlado. Da AIDS a gente, não sei se nós, né, nós crianças da época nós carregamos algum trauma, mas será que esse pessoal, essa geração, né, 2015, 2016, as crianças, os adolescentes, eles vão carregar alguma coisa para o futuro ou não? Carlos, eu não sou psicólogo, né? Mas por isso que a gente vai... Não sou psicólogo, mas eu não sei, eu não gosto muito da palavra trauma, porque a gente está falando só do aspecto negativo disso. Né? Assim, acho que vai ter impacto? Acho. Né? Assim, eu tenho uma filha com 8 anos que está em idade escolar. Ano passado ela estava em fase de alfabetização e muitas das coisas ela perdeu. Por quê? Porque a escola também estava se adaptando a essas aulas online que a criança não consegue compreender muitas das coisas, ela não tem a capacidade de ficar ali um tempo longo, né, em aula. Então, assim, isso comprometeu? Acredito que sim, mas comprometeu naquilo que nós já conhecíamos. Então, acho que um aspecto positivo, né, desse momento todo é a gente poder revisitar coisas que antes eram verdades absolutas e que hoje já não são mais. Né? Então, um exemplo, por exemplo, voltando para o nosso tema aqui, né, de carreiras, muitos profissionais, quando eles queriam alavancar, eu pensava, eu quero ter uma carreira melhor, eu quero ganhar mais, eu quero ter uma exposição de carreira, uma trilha, né, muito mais executiva. Eles precisavam, caso eles morassem, por exemplo, em cidades do interior ou em estados muito remotos, eles vinham para grandes centros para que eles pudessem, então, ter a oportunidade de ter uma carreira diferenciada. Hoje, o que a gente tem? Com o home office, eu posso prestar serviço para qualquer lugar do mundo, estando na minha casa, em qualquer estado desse país. Né? Então, isso começa a abrir as portas para coisas que antigamente a gente tinha uma muralha. E hoje eu falo assim,
Agora, eu tenho outro problema. Qual é? Aquele profissional que estava lá no interior, ele não investiu em algumas coisas, como, por exemplo, ele fez uma faculdade, mas ele nunca investiu no inglês. Então ele fala, mas inglês pede mais para quem vai trabalhar em São Paulo, para quem vai trabalhar no Rio de Janeiro. E aí ele fala assim, mas agora você pode estar lá, produzindo por lá, mas não estando lá. Da sua casa. Então, eu acho que a gente tem visto muitos casos assim, né? Claro que nós já tínhamos isso, a área de tecnologia sempre impulsionou, né, essa situação de você ter pessoas trabalhando nos Estados Unidos, na Índia, na China e prestando serviços para qualquer outros lugares do planeta. Mas a gente não tinha profissionais de RH, por exemplo, fazendo isso, nós não tínhamos profissionais da saúde, por exemplo, fazendo uma atividade dessa, né, consultas online. Hoje a gente tem consulta online, né? Você fala assim, quem ia imaginar um dia... Lembra quando a gente era no médico e falava assim, ele nem pegou em mim, já falou que eu tenho? Hoje ele também não pega, ele continua falando que você tem, né? Então a transformação, né, no mercado de trabalho, de carreira, de projeção, nós temos muitos aspectos positivos. Pegando carona nessa transformação que você disse, houve realmente muitas mudanças de carreiras, por exemplo? O cara estava nesse caminho, de repente foi mandado embora... se viu numa encruzilhada, partiu para um outro talento, se aprimorou em outras coisas. Você sentiu assim esse quadro de mudança drástica? Isso sempre existiu no Brasil. O Brasil ele é um povo empreendedor, né, Carlos? Então assim, tá tudo errado, minha mãe sabe fazer bolha, eu vou pegar bolha e vou vender. Né? Assim, o que a gente não tem é muito planejamento para as coisas. Né? Então, o planejamento hoje também já está sendo muito questionado. Nossa, vou planejar 5 anos? As empresas não conseguem planejar o final do mês, Carlos. Então, para que servia aqueles planejamentos de 5 anos, 10 anos que se fazia? Que muitos deles também já não aconteciam. As pessoas que foram desligadas, muitas, obviamente, conseguem ser reabsorvidas, né? Porque também o mercado não está fechado. A gente está numa situação onde nós temos mais de 14 milhões de profissionais desempregados, mas eles estão em busca. Né? Então, todos os meses a gente vê o reporte de números positivos do país de contratação. Então, isso vai acontecer. Acho que não tem que ter um desespero. Mas, nesse momento, as pessoas que conseguem ter um pouco mais de centro, vamos dizer assim, ela já queria fazer uma transformação na carreira e ela não tinha, de repente, ela não tinha coragem de fazer, não teve oportunidade. E aí, naquele momento, eu falei assim, agora chega, agora é o momento. Então, nós temos 2 situações, aquele profissional que precisa sobreviver, colocar dinheiro dentro de casa, colocar comida na boca das crianças, ele vai fazer qualquer coisa. Mas isso sempre existiu. Né? E a gente tem os profissionais que resolveram trocar de carreira, que isso também era um movimento muito latente, mas agora explodiu, né, Carlos? Porque a gente fala muito de satisfação pessoal e não só de dinheiro. Qualidade de vida no trabalho. Exatamente. Teve muito, né, esse aspecto. Acho que cada um dentro da sua casa, assim, ou na sua família, né, sentiu... Alguém traçou esse caminho, né? Que estava no lado A, foi para um lado B, foi para outro tipo de carreira. Mas bacana, foi só o primeiro bloco, viu, Toninho? Primeiro bloco do nosso Ação Nacional com Marcos Tonin, executivo de RH. Estamos batendo um papo, o mercado de trabalho em meio à pandemia. Nós vamos para um intervalo e já vamos voltar com muito mais assunto, muito mais aprendizado aqui no Ação Nacional. Estamos de volta com o Ação Nacional, segundo bloco. Hoje o tema é a influência da pandemia no mercado de trabalho. Estou num bate-papo aqui com o Marcos Tonin, executivo de RH e carreiras. Tonin, até antes de começar o programa, a gente fazia aquela famosa resenha, né, nos bastidores. E a gente sente assim um noticiário muito pesado em relação à Covid. A gente sabe a polarização hoje que o Brasil enfrenta, essa briga imprensa com o governo e realmente deixa o noticiário assim, um pouco mais denso, né? Só que, vamos olhar por um outro viés. A pandemia trouxe também aspectos positivos, né? Não é só aquele placar das mortes que são gigantes, mais de 500 mil, algo a se lamentar profundamente, mas houve coisa boa também nesse momento. Muita. Acho que assim, a evolução que nós tivemos na ciência, evolução da área da saúde, evolução quanto aspectos de sociedade onde a gente pôde revisitar valores morais, éticos, porque o ser humano, Carlos, quando está numa necessidade de ou eu mato ou eu morro, aí você começa a questionar os valores, a moralidade, a ética daquilo. Né? E em alguns lugares, quantas vezes nós vemos, por exemplo, pessoas furando fila de vacinação, dizendo que tem alguma coisa e não tem,
né? Mesmo com tudo isso que a gente já está aprendendo num ano e 4 meses, né? As pessoas continuam, algumas obviamente, não compreendendo talvez a oportunidade que a gente tem e estamos tendo de repensar sobre tudo isso, né? Eu acho que o tradicional, ele já caiu por terra, né? Agora é hora da gente pensar em valores, em bases, que sempre foram a sustentação de qualquer sociedade no mundo, em qualquer história que a gente vê, que é o quê? A gente fala sobre valores familiares, nós falamos sobre valores sociais, a gente fala sobre sociedade, sobre educação, e a gente fala sobre ciência. Então, o que mais poderia ter acontecido de bom que essa pandemia trouxe? Eu não estou falando que as mortes foram boas, não é isso. A gente está pensando um aspecto de tudo isso que aconteceu para a gente fazer essa avaliação. Não, você tocou no assunto valores, né? E desde as pequenas coisas, eu tenho um contato com os meus pais, um contato diário. De repente, esse contato não existiu mais. Então, por exemplo, quando o contato era diário, para mim era corriqueiro ir na casa dos meus pais, então eu chegava, dava um beijo, dava um abraço, eu cumprimentava meu pai, dava um beijo, para mim, tudo bem, meio que banalizou aquilo, porque era normal para mim. E quando de uma hora para outra você não tem mais esse contato, então aí você dá valor, que aí entra a coisa do valor, né? Você não dá o valor, um beijo no seu pai, de repente, pode ser o último beijo. Né? Um beijo na sua mãe, um abraço, coisa que você fazia, mas não dava importância, porque era algo normal, nunca teve ali um hiato nessa situação. De repente houve esse hiato, né? E aí você começa você prestar atenção em coisas pequenas, mas que elas têm um tamanho enorme, né? E você também pensar o seguinte, às vezes você não visitar e não estar próximo é um ato de amor. Sim. A distância. É duro, mas é duro, mas Você fala assim, olha, eu não vou, por quê? Porque eu estou tendo contato com outras pessoas no meu trabalho, porque eu estou me expondo. Não vou, mas eu queria estar lá. Sim. Né? E aí você substitui, aí vem a tecnologia, que graças a Deus nós temos a tecnologia. Nesse momento, você imagina um negócio desse, Carlos, há 50 anos atrás. O pânico que ia ser, a loucura que ia ser. Então, acho que a quantidade de mortes que a gente teria seria uma coisa estrondosa, porque não teria informação chegando até as pessoas. Né? Então, nós temos a bênção de ter a tecnologia que nos auxilia e tem nos auxiliado para passar por esse momento e aprender muita coisa, né? Sem dúvida alguma. Toninho, em termos de direitos trabalhistas, o que mudou com a pandemia? Algumas mudanças foram temporárias. Essas mudanças beneficiaram tanto o colaborador quanto a empresa? Algumas mudanças que você consegue tirar de cabeça? Nossa, Carlos, vou te falar que assim, esta área especificamente dos recursos humanos das empresas é a área que mais tem apanhado, né, durante todo esse período e vai continuar apanhando. Por quê? Muitas coisas mudaram. Por exemplo, contrato, vamos falar do básico, quando a pessoa é contratada. Então eu tenho um contrato de trabalho que está falando para onde, né, para quem eu vou trabalhar e aonde é essa empresa. Agora, onde é que é essa empresa? Essa empresa virou na minha casa. Isso não estava no meu contrato de trabalho. Então começou a mudar a minha relação de trabalho lá no início. Porque assim, a minha casa, a minha mesa de jantar, a minha área de serviço, o meu quarto virou meu escritório. Então eu preciso de uma internet, eu preciso ter uma etiqueta para trabalhar. Você sabe que um dos grandes problemas que nós tivemos, dos grandes problemas que nós tivemos na pandemia e continuamos tendo no home office, é a segurança da informação. O pessoal da LGPD, aí, da Lei Geral de Proteção de Dados, está que nem um louco tentando fazer muitas coisas, implantar aí as premissas para que a gente tenha um pouco mais de controle. Por quê? Vamos supor, você estava conversando, né, com um colega seu, estava numa reunião de trabalho, tua esposa está ali atrás, passando, teu filho, alguém, e vocês estão tratando de um assunto extremamente sensível. Um desligamento em massa que vai acontecer na companhia, um investimento, uma fusão, uma aquisição, qualquer coisa.Tua esposa escuta, e na inocência ela fala, nossa, meu marido está em casa, não aguento mais o Carlos em casa. Nossa, e o assunto de hoje, gente? Que a empresa dele não vai mandar mais de 1.000 pessoas embora? A vizinha sabe onde você trabalha. Já era. Em 15 segundos o WhatsApp de todo mundo vazou uma informação que ninguém sabe de onde. Sim. Isso continua acontecendo, porque nós não fomos para o home office estruturados, Carlos. 76% das empresas no Brasil não pensavam, antes da pandemia, em estar distribuindo notebooks e deixando as pessoas em casa para trabalhar em home office. Sim. E aí teve aquela correria, né? Algumas empresas, dá cadeira para o funcionário, dá uma xicrinha, né? Por quê? A relação de trabalho mudou. Aí você perguntou sobre leis.
Imagina que você está na sua casa, você levanta durante uma reunião e você tropeça. E você quebra uma perna. Isso é acidente de trabalho? Se você tivesse a empresa, seria acidente de trabalho. Seria. Estando em casa, como é que é? Então, quando você fala sobre leis trabalhistas, essa é uma área que está exaustivamente trabalhando desde o início dessa pandemia para que possa adequar relações de trabalho que nós não tínhamos antes nessa proporção que nós temos hoje. Né? Então, assim, muita coisa está sendo estudada. Então, seu cara lá... Eu lembro no início da pandemia, acho que lá para junho do ano passado, o negócio estava explodindo, e aí alguns profissionais que precisavam trabalhar falaram assim, vamos colocar, tinha uma discussão do Covid entrar como doença ocupacional. E aí você ia fazer o quê? Você pegar o Covid, se alguém morre alguma coisa, você vai lá na empresa e acaba com a empresa, você vai lá, move uma ação. Mas isso acabou sendo discutido, vira e mexe, isso vai e volta, porque o que acontece? Dá para falar onde a gente pega isso, Carlos? Dá para você provar que a empresa... Aí o que a empresa começou a fazer? Começou a fazer higienização 1000 vezes por dia, começou a distribuir máscara, álcool gel. Então, até a postura nossa com relação ao trabalho mudou. Né? Quem estava e continuava trabalhando em empresa, como é que, por exemplo, o refeitório tinha que servir? Então, a transformação no trabalho, ela foi gigante. Foi tudo muito de supetão, né, Toninho? Muito. Então, pegou o colaborador de surpresa, pegou a empresa de surpresa, mudanças drásticas em curto espaço de tempo, né? Perfeito. Foi realmente uma loucura. Foi. E aí a gente teve aquela sacada que o ser humano tem, que é a flexibilidade, a resiliência, o nome que você quiser chamar disso, que começou a falar assim, peraí, eu tenho uma loja de roupas. O que aconteceu com os shoppings, Carlos? Parou todo mundo. Como é que essa turma sobrevive? Claro, algumas fecharam, né? Mas aqueles que ficaram ali, falaram assim, eu preciso entregar isso de qualquer jeito. Aí tem uma transformação da relação minha com o meu cliente, que é pegar todos aqueles dados. Sabe quando você vai fazer cadastro na loja? Sim. Mas ninguém ligava no teu aniversário, né? Aí eu falei, eu faço cadastro pra quê? Eu preciso ter seu cadastro, né? E aí o que começou a ligar? Eu falei, Carlos, que saudade, estamos atendendo agora num drive. Então a gente começou a transformar os espaços que nós tínhamos de uma maneira que a gente nem pensava que poderia existir. Uma elasticidade que começou a acontecer. E com isso, as pessoas começaram a trabalhar, o vendedor começou a receber de novo, o dono da loja começou a conseguir pagar um pouco do aluguel dele, do condomínio, do shopping, enfim. Então as transformações, assim, se a gente vai enumerar, a gente vai ficar uns 15 programas aqui. Ô, Toninho, a gente está tocando e talvez seja... Não sei se o principal artista, né, desta situação da pandemia, a parte profissional, esse home office. Ele veio para ficar, existem coisas boas, sim, você está em casa, está no conforto, porém existem as coisas ruins. O que vai ser daqui para frente esse home office? É uma realidade, não tem jeito. É uma realidade. A maioria das empresas no Brasil declaram hoje que quando a pandemia passar, elas continuarão no sistema híbrido, no que a gente chama hoje, né? Então, de 1 a 2 vezes por semana, aquele profissional fica em casa. Porque também tiveram ganhos, Carlos. Imagina um cara que acordava 4 horas da manhã para começar a trabalhar às 8. Então, o cara pegava um trem, pegava o metrô, depois pegava um Uber, não sei aonde. Então, assim, houve um ganho de qualidade de vida que a gente não pode negar. Empresas fecharam andares, né? Por causa do home office. E isso foi um ganho, porque um gasto que lógico, o cafezinho. Isso. No café da reunião, na água, na energia elétrica, no banheiro. Então, tiveram ganhos assim que a gente não... Hoje a empresa fala assim, peraí, então eu estava trabalhando desse jeito? Né? Então hoje eu consigo ser muito mais produtivo com a mesma quantidade de pessoas, mas não tendo a presença deles aqui. Ou ter uma rotatividade, porque isso é outra coisa importante. O home office veio para ficar? Sim. Entretanto, a gente tem observado um nível de angústia, de esgotamento emocional muito grande nos profissionais que estão em home office. Porque o contexto do trabalho me ajuda muito. Então, é trocar de roupa, é pentear, fazer esse meu topete espetacular aqui, ir para o meu trabalho, ou seja, ter contato com as pessoas. Hoje eu não tenho mais, quem está em home office, não tem mais aquele papo do cafezinho. Aí, antigamente a gente achava que quem estava no cafezinho estava perdendo tempo. Mas o que a gente entendeu? Que às vezes no cafezinho você estava com um problema X, você estava num cafezinho, Marcos, tem um problema assim. Peraí, a fulana lá do financeiro pode te ajudar. Pronto. Hoje é tudo reunião. O cara vai falar, vamos marcar uma reunião. Aí você tem um acúmulo de horas trabalhadas. Quantas pessoas estão em home office com a sensação que trabalham mais de 12 horas por dia?
Aí isso me dá angústia, esgotamento emocional. Na linguagem do trabalho, isso me dá burnout, que o burnout, a partir do ano que vem, entra no CID. Vamos fazer o seguinte? Vamos continuar falando de home office, porque você abordou um tema que nós vamos discutir aqui, que é o burnout, essa parte emocional que, nossa, ela está evidente nesse momento de pandemia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para esse cafezinho que o Toninho falou aqui no intervalo, nós vamos tomar um cafezinho e continuar aprendendo muito aqui. Influência da pandemia no mercado de trabalho é o tema de hoje do Ação Nacional. Estou aqui com o Marcos Toninho, executivo de RH. O intervalo é rapidinho, é um tempo de um cafezinho, né, Toninho? Vamos lá. Vamos lá. Voltamos com o terceiro bloco do Ação Nacional. O tema de hoje é a influência da pandemia no mercado de trabalho. Eu estou aqui com o Marcos Tonin, executivo de RH, e vamos continuar o nosso assunto sobre home office. Já vamos tocar a parte emocional também que envolve o home office. Mas, Tonin, por exemplo, um colaborador que já não aguenta mais ficar em casa, está com um problema em casa, de repente não tem a estrutura adequada em casa para se apresentar um bom trabalho, home office, ele pode falar para o chefe dele como que ficou esse relacionamento? O chefe fala, pô, você está em casa e ainda está reclamando? Pois é, aí que entram os casos de assédio moral. Porque você imagina o seguinte, a nossa comunicação ela foi comprometida com o advento, vamos dizer assim, do home office. Sim. Por quê? Muitas da forma de comunicação, então, por exemplo, você está aqui, nós estamos nos vendo, então eu estou vendo sua sobrancelha, estou vendo a velocidade com que você fala, o tom de voz. Quando me chega uma mensagem, depende muito mais do meu estado na hora que eu vou ler do que realmente a mensagem está escrita ali. Então, dependendo de como eu leio, eu encaro aquilo de uma outra forma. Então, você está num grupo de trabalho, eu vou lá e escrevo, pô, chefe, quando é que a gente vai voltar para o trabalho, né? Eu falo, porra, cara, você está em casa. E às vezes foi uma brincadeira. Mas eu falo assim, pô, você já está em casa e está reclamando. Mas eu estou num momento que eu não estou aguentando mais ficar em casa. Eu já falo assim, pô, por que está falando assim comigo? Pronto. Quantos casos a gente viu acontecendo assim? Né? E aí o profissional ele pega o celular, ele grava a conversa, aí vai enfim, printa, exatamente. Mas também estão ocorrendo, Carlos, abusos de muitos gestores nesse momento. Nós descobrimos que uma massa de gestores, elas nunca foram gestores. Eles faziam gestão de resultado e não gestão de pessoas. Agora tem a ver o quê? Como você disse, cresceu, as denúncias cresceram demais, as pessoas ficaram mais encorajadas, o momento, as pessoas estão nervosas, os líderes, tal. O porquê essa avalanche realmente, como você disse, de denúncias sobre assédio? Carlos, ninguém está bem. Né? Se a gente pega, por exemplo, o Brasil, ele é um berço do que a gente está vendo agora da depressão, da angústia, do esgotamento emocional. Então, assim, o nosso país ele já não vinha bem antes da pandemia. Então, não é falar assim, nossa, isso também não está acontecendo só no Brasil, não, tá? Está acontecendo no mundo. Mas o que acontece? A gente tem estava sofrendo já de um processo de depressão, né? Então, aí você vem com um negócio que ninguém sabe explicar direito o que é. Uns morrem, outros não morrem, aquela coisa toda, né? Então, isso gera uma pressão demasiada. Né? Então, quando a gente falava de resiliência, você é resiliente, agora a gente está descobrindo quem é e quem não é. Só que nós chegamos em níveis que a gente nunca tinha vivido. Então, o chefe, o gestor, ele também está no mesmo barco que está todo mundo. Só que com a responsabilidade do seguinte, se ele não produz, ele também vai para a rua. Porque você é o cara do futebol, né? Quando o time não vai bem, quem é que se troca? Treinador. Né? Então não é o time, vai mexer, foi o goleiro lá. Não, troco, até chegar no goleiro já muita água passou. É a mesma coisa no ambiente corporativo. Então o que acontece é assim, tem uma pressão muito grande, então a gente vem, não teve resultado, não teve venda, a empresa fechou um período, a gente precisa ter lucro, aí você põe a turma para trabalhar que nem uns loucos, todo mundo fazendo hora extra, e com medo, Carlos, nós estamos ficando com medo. Então o cara hoje trabalha com medo de perder o emprego, aí ele olha para a família, muitas vezes a esposa perdeu o emprego, ou o marido perdeu o emprego. Então, a gente não pode também pegar endemonizar o chefe e colocar ele no... o cara ganha bem, ele ganha bem porque ele tem mais responsabilidades também, né? Então, ele está no mesmo barco. Só que acontece, esses temas, nunca a gente teve uma situação real, como a gente está tendo agora, de prática, né? Onde a gente precisasse realmente administrar o meu humor. Lembra que se falava na final de novembro, começo do ano 2000... sobre inteligência emocional,
Você pega aquele livro de inteligência emocional hoje, com o perdão da palavra, você tem que tacar ele na parede e rasgar, porque você fala, o que está acontecendo? Por que eu não consigo executar isso que está aqui? Porque a teoria sempre foi diferente da prática. Então, que a gente está se adaptando a tudo isso. Por que cresceu? Porque são situações que muitas vezes também esses gestores que foram educados a dar resultado, e muitos deles resultados a qualquer custo, já faziam isso antes. Sim. Né? Colocava o funcionário com depressão, você fala, nossa, mas o que acontece que não para ninguém na equipe do fulano? Nossa, aí o diretor da empresa falava assim, não, mas ele é bom, todo mundo produz com ele lá, você não está vendo? O cara pegava um chicote e vamos embora, vamos trabalhar. Sim. Agora você pega um chicote no ambiente tenso como a gente está, o cara dentro de casa, nós não temos rotina. O grande problema do home office é você administrar a rotina. Muitas vezes você trabalha lá, você levanta, você põe só uma camiseta e você continua com a tua bermuda de dormir, por exemplo, com a tua samba canção lá. Porque está parecendo só que o cara põe um paletó e está tudo certo. Né? Então, o hábito de você levantar, se arrumar, pensar que você vai para um lugar diferente, um contexto diferente, tudo isso era muito importante e continua sendo. E eu não tenho isso mais no trabalho. Trabalhei até as 8 horas da noite, eu aqui, minha esposa ali, ela fecha o notebook dela, eu fecho o meu, um olha para a cara do outro e fala, e aí? Não tem nem aquela coisa que faz parte também, aquela saudade, né? Você não tem... porque de repente, minha esposa tá aí, não tem mais aquele sentimento de você chegar, dar um beijo na esposa, vai brincar com seu filho, vai tomar um vinhozinho antes do jantar. Não, a convivência vai deixando tudo isso muito tenso, né? Hoje o vinhozinho a gente toma a garrafa inteira, né? Eu vou tomar para esquecer, né? Pra ver se Tony, e você acha que no Brasil, até por esse momento que a gente vive, né, o momento político, e eu sinto que o brasileiro ele não sabe lidar com o contrário, né? Eu penso A, você pensa B, você já não pode ser muito meu amigo mais. Perfeito. Tal. Então você acaba levando isso para o lado profissional. Tudo isso, parece que o brasileiro é mais efervescente nessa situação. A gente está polarizando demais, muito, né? demais. Não tem meio termo para nada. Isso permeia outros assuntos, como, por exemplo, nesse mês está se falando muito sobre diversidade. Sim. Né? Então, se você fala assim, eu sou a favor, o cara que é contra, ele já não quer mais saber de você. Então, assim, a gente fala muito de diversidade, mas a gente não consegue ter um ambiente diverso dentro das companhias. Não. Isso para qualquer coisa. Então, uma coisa é você falar, vou pegar um homossexual, por exemplo, e vou colocar dentro da companhia. Gente, nós já fazemos isso há quanto tempo? Sim. Isso não é novo. Okay? Muitas empresas estão usando isso como um marketing, por exemplo, para falar que elas contribuem com a sociedade, etc. Numa empresa você contrata competências, não importa quem seja, se é homem, se é mulher, se é gordo, se é negro, se é branco, nós estamos falando de competências. Mas quando você fala o seguinte, eu vou contratar, isso acontece muito. A empresa fala assim, Toninho, vamos contratar o cara lá, X, mas nós queremos uma pessoa que seja diferente, que não seja normal, que ela pense fora da caixa. Aí você traz o profissional. Sabe o que acontece? Ele não passa na entrevista. Sim. Não, mas ele é muito anormal, ele pensa muito fora da caixa. Ou quando contrata, ele fala assim, olha, segundo dia de trabalho dele, ele fala, Carlos, você é ótimo, você pensa fora da caixa, você tem um pensamento revolucionário, de vanguarda, mas aqui na nossa empresa, nós somos um pouco tradicional. Né? Então, assim, afinal de contas, o que se quer? Né? Então, assim, quando a gente fala do Brasil, nós estamos enfrentando um momento que eu acho que não tem relação com o trabalho, ela tem a ver com o que a sociedade, a gente está aí nos últimos anos, né? Infelizmente a política alavanca isso de uma forma avassaladora, né? Que entra dentro da casa da gente e a gente fica resistente a qualquer coisa que não seja aquilo que eu acho. As redes sociais, por outro lado, elas também se pautam nisso. Quando eu posto um assunto, você posta, alguém de casa posta um assunto, uma foto, o que se espera? Tem gente que fica esperando para ver se vai aparecer coraçãozinho ali, para ver se alguém curtiu aquilo. Loucura, né? Então a minha aprovação, ela começa a ser medida. Então, lembra quando a gente falou no outro bloco sobre valores, sobre bases? Então, a gente está em suspensão, cara. Sabe aquela coisa estranha? Então, é uma coisa sem base, líquida, é uma cortina de fumaça e realmente tudo me ataca, tudo me agride. Sim. Tudo me agride. Porque não tem meio termo. Quem é que promove meio termo? Tá louco. Toninho, as doenças emocionais, né? Ainda permanecendo nessa esteira, a depressão, o burnout, o que é isso? O burnout ele é uma síndrome ocupacional, né? Então ela vem ganhando nos últimos anos espaço para se discutir dentro das companhias, porque quando você fala de qualquer doença mental dentro de um ambiente corporativo é um tabu.
né? Você ter alguém doente já é um problema. Mentalmente, então, é outro problema. Então, o burnout ele é uma síndrome de esgotamento emocional que ela aparece no momento onde o profissional está extremamente estressado, com uma pressão demasiada. É aquele momento que o profissional fica assim, Carlos, ele faz, mas ele tem uma sensação que ele está patinando. Então ele não consegue entregar. Então ele faz, o esforço é maior do que o resultado. Então tem esforço, não tem resultado, tem esforço, não tem resultado. É aquele profissional que, por exemplo, ele vai começar a produzir depois do que todo mundo vai embora. Então, se a gente fala de um ambiente profissional, depois das 6 horas da tarde, fala assim, graças a Deus, foi todo mundo embora, sim, agora eu vou responder meu e-mail, agora eu vou fazer... Então, o dia inteiro ele tem a sensação que ele está apagando incêndios, ele fica apagando fogo. Aí ele começa a ter um processo de despersonalização. O que é isso? É o segundo... Estou dividindo em 3 estágios, tá? Então, a gente tem o esgotamento emocional, que é aquele profissional que está sempre esgotado, passa o final de semana... Frase de quem está esgotado é assim... Passou o final de semana e fala assim, meu Deus, agora eu preciso de outro final de semana porque esse eu não descansei. O cara volta de férias assim, fala, gente, eu preciso de férias das férias. Porque isso são indícios, né? Claro que não estou dando não estou falando só de um sintoma específico, né? Mas isso são indícios de esgotamento. Importante lembrar que todo mundo que trabalha sofre emocionalmente, porque faz parte do trabalho. Né? Então, assim, ter um nível específico de esgotamento faz parte. Depois que você está esgotado, você tem um processo de despersonalização. Aí, a família começa a entender que tem uma coisa errada. Mas ninguém sabe identificar ainda o que é. Carlos chegava bem, cumprimentava todo mundo, era sempre alegre, e de repente ele mudou. Ele já não fala mais tanto, ele já está mais irritado, ele está muito crítico, ele está muito negativo. O que aconteceu, Carlos? O profissional muitas vezes não sabe identificar também. Fala, aquele tá ruim, mas tá bom, sabe? Vamos levando. E aí a gente tem um terceiro momento que a gente fala do autoenvolvimento com o trabalho. Esses profissionais que estão esgotados, por incrível que pareça, eles estão altamente ligados ao trabalho. Então eles fazem muitas horas extras, eles estão pensando no trabalho no final de semana, ele já acorda, ele sonha com o trabalho. Então fica difícil muitas vezes você identificar o que está acontecendo com aquele profissional, porque ele está esgotado, mas ao mesmo tempo ele está ali, produzindo. Sim. E aí o que acontece com o burnout especificamente é que ele é muito confundido com outras síndromes, como por exemplo, como depressão, tristeza, ansiedade, porque ele tem muitos sintomas. E só um profissional, isso é importante falar, Carlos, porque hoje todo mundo sabe de tudo, né? Então, assim, eu tô... O cara é cientista? Não, o cara é tudo. Eu tô há 16 anos, Carlos, trabalhando com coaching, quando ninguém falava disso. Hoje você fala de coaching, todo mundo é coach hoje. Todo mundo que eu conheço é coach de alguma coisa. Então, assim, a gente banalizou algumas coisas. Quando a gente fala de esgotamento emocional, só um profissional da saúde habilitado vai poder identificar e falar assim, é burnout. E o que é interessante do burnout é que muitas das vezes, quando você afasta esse profissional de burnout, né, vai para casa, vai pensar, vai não sei o quê, ele melhora um pouco. Quando ele volta para aquele contexto, ele piora tudo de novo, porque o problema está ali. A gente tem como evitar, Tony? A gente tem fatores de proteção e fatores de risco. Então, o que acontece? Quando a gente fala de trabalho, o trabalho ele deveria ser, ou ele é, uma fonte de realização pessoal. Ele não tem que ser obrigatório, né? Mesmo quando é obrigatório, é indicado que você faça aquilo que minimamente você tem um pouco de afeição sobre aquilo, né? E aí a gente fala de novos modelos de carreira, carreiras que vêm surgindo, carreiras sem fronteiras, carreiras proteanas e etc. Então, o burnout ele tem fatores de proteção e de risco. Quais são os fatores de proteção de um burnout? Pessoas que são casadas ou que têm alguém para partilhar, pessoas que têm filhos, que possuem uma religião independente dela qual seja, que têm bons hábitos alimentares, bons hábitos sociais. Por quê? Essas pessoas elas estão emocionalmente protegidas. Sim. Quando você chega em casa e fala assim, eu vou acabar com a minha vida, porque as pessoas se suicidam com burnout. Porque chega um momento, tanto aqui no Japão, o maior índice de suicídio que nós temos lá é por conta do burnout. Lá a pressão é gigante. A pressão é demais. Ou você produz ou tem mais 1 milhão para trabalhar no teu lugar, amigo. Então, o que acontece? Quando eu penso em fazer uma besteira dessa, eu olho e falo, pô, meu filho está ali. Então a gente chama de fatores de proteção. Você tem uma rede de amigos, seja de um clube ou da igreja, onde você vai lá e fala, gente, não estou bem, e você encontra apoio. Né? A fé também, as pessoas que possuem algum tipo de fé, acreditam que tem alguém cuidando delas e que aquilo vai passar. Fatores de risco do burnout. Pessoas solteiras que se envolvem muito com álcool,
fumo, drogas, que não possuem religião. Vulneráveis. Vulneráveis. Porque emocionalmente eu não estou preso a nada. Mas onde é que começa esse negocinho, Carlos? É o seguinte, é na escolha. Vamos voltar para a escolha do trabalho? Né? Então, assim, a gente ainda tem pessoas que escolhem trabalho porque o pai e a mãe estão escolhendo. Ah, vai fazer isso porque dá dinheiro. Sim. Vai fazer isso porque, né, papai é médico, mamãe também, você também vai ser. E a pessoa estava doida para ser um artista. Ferrou. Então, é aquele mal médico que a gente está formando. Né? Aquele cara que já não deveria ser. Então, a conexão minha com o trabalho, dos meus valores pessoais, elas precisam estar congruentes com o valor da empresa. Porque senão tem uma desconexão. E aí eu não tenho engajamento, eu não acredito naquilo que eu faço, eu não gosto do que eu produzo. Então tem pessoas extremamente profissionais que decidem não trabalhar na indústria de bebidas, por exemplo, e cigarro. Ah, mas é só um trabalho. Mas ela tem quanto valor não fazer aquilo? A gente não viu o exemplo do Cristiano Ronaldo? Que deu uma polêmica gigante, mas aquilo é um valor. Então, assim, se fosse um profissional, falasse, não, estou olhando para o dinheiro aqui, o cara, de repente, teria uma outra postura frente àquilo. Mas existe um valor, existe uma integridade naquilo. Sim. Isso é o que a gente fala, quando eu tenho aquilo ferido o tempo todo, eu começo a entrar em esgotamento emocional. Ah, tá certo. Toninho, a gente vai continuar. Eu falo, né? Você fala, mas é que eu queria mais, é que eu vou brigar com a Ana. Quero mais tempo aqui, porque o papo está rendendo bastante. A gente está, como eu sempre digo, que a gente está aprendendo e está muito legal esse bate-papo. Vamos para o último bloco. Olha aí, o último bloco. O tema de hoje, a influência da pandemia no mercado de trabalho. Eu estou com o Marcos Toninho, executivo de RH e carreiras. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Voltamos, o último bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, a influência da pandemia no mercado de trabalho. Eu estou aqui com o Marcos Toninho, executivo de RH e carreiras. Toninho, vamos falar um pouquinho de novos modelos de carreira. O que são carreiras? Olha só, carreiras proteanas e carreiras sem fronteiras. São a mesma coisa? Quais as diferenças? Esse tema é muito bacana, Carlos, porque a gente estava falando um pouco sobre o esgotamento emocional, né? E o tema carreira proteana, ela vem ganhando espaço, né? Na verdade, o Tim Hall, quando começou a falar sobre esse tema lá em 1976, olha que louco, o cara já falava um pouco sobre isso, mas nos anos 90 que isso ganhou força. O que é uma carreira proteana, né? Ele começou a estudar e começou a identificar o seguinte, que foi quando começou a surgir os assuntos de que a carreira, ela é do profissional, ela não é da empresa. Porque a gente jogava muito, né? Nas gerações passadas, o seu avô, nossos avós, os pais, qual era o costume? Você entrava numa empresa como um office boy e você ficava os seus 30, 40 anos naquela empresa. Trabalhei na Bosch, Isso. 40 anos. 40 anos, trabalhei em tal empresa, não sei quantos anos, entrei como office boy. O que começou a acontecer na geração dos nossos pais com essa história? Em algum momento, aquele pai que era engajado, levantava cedo, que não acompanhou nada da tua escola, não foi na reunião de escola, não foi na festa junina, porque estava sempre trabalhando, ele foi mandado embora. E aquilo começou a gerar uma estranheza numa geração que estava em casa. Eu falei assim, meu pai está em casa, o que aconteceu? Então ele começou a geração começou a questionar o quê? Quando a gente fala de geração millennials, da geração Z, Y, etc. Essa geração começou a questionar o seguinte, por que meu pai se engajou tanto num trabalho e mandaram ele embora? Então, eu não preciso me engajar no trabalho. Eu vou fazer o que eu quero. E é por isso que hoje a gente vê essa geração nova entrando, os entrantes, né, no mercado de trabalho, com um mindset totalmente diferente. Se aquilo não está bom, cara, no mesmo dia o nego some, ele vai embora, ele troca de emprego, ele não tem uma frequência. E as pessoas falam, porque esses jovens não querem nada com nada. Mas a gente precisa analisar a história para entender por que eles estão assim hoje. Porque aquela empresa que falou, nós somos uma família, que é todo mundo junto, você é meu irmão, você é isso, você mandou embora alguém da família? Você manda alguém da sua família embora? Então nós não somos uma família, vamos assumir que nós somos uma empresa. Não vem com esse papinho. E a carreira proteana, ela vem dizer o quê? Quando a gente olhava para currículos de profissionais que estavam o tempo inteiro trocando, os RHs falavam assim, esse cara é pula-pula, esse cara é uma pipoca, está sempre pipocando em algum lugar. Não vou contratar porque acho que não vai ficar na nossa empresa. Porque ainda tem aquela questão que as empresas falam, não, quero contratar um cara para ficar aqui anos. Imagina. Hoje os ciclos de carreira eles estão reduzindo muito. Hoje a gente está falando que por volta de 5 anos é um prazo já dá para você pensar em ir embora, né? Para trocar. Os profissionais trocam. E o conceito proteano veio da onde? Proteus era filho de Poseidon, né? E Proteus ele tinha um dom, que era o dom de prever,
o futuro, e ele também conseguia se transformar naquilo que ele quisesse. Proteus, ele herdou, né, a boiada do pai, que foi o quê? Os peixes, os monstros marinhos da época, etc. E o que acontece é que ele despertou muita inveja ali no Olimpo, porque os outros deuses eram deuses, e Proteus cada dia era uma coisa. Ele se transformava em monstros, então os grandes guerreiros da época, que queriam descobrir se eles iam ganhar a batalha ou não, o que Proteus fazia? Ele se metamorfosava lá, como que é? Tinha uma metamorfose, né? De monstro lá, um monstro marinho. E aí o guerreiro que vencesse o medo, ele então daria a oportunidade de revelar o futuro. Quando a gente fala para as carreiras, o que a gente entende? Existe uma parcela de profissionais que a gente chama que tem uma carreira proteana. Porque, olha que engraçado, Proteus só conseguia ser Proteus quanto menos Proteus ele fosse. Nossa! Porque a essência de Proteus não era ser uma coisa só. Era ser diversas coisas. Sim. Então nós vemos profissionais que têm diversas atuações diferentes. Nossa, ele trabalhava com serviço, depois foi para a indústria, depois foi para abrir uma empresa. Blá, blá. Falei, o que está acontecendo? Isso é uma carreira proteana. É aquele profissional que ele não é uma coisa só, ele está. Então ele desempenha funções diferentes, mas carrega a competência de cada uma daquelas histórias e coloca a favor daquele trabalho dele. Então, quando a gente fala até sobre o próprio esgotamento, os profissionais que têm essa carreira proteana, eles levam muito em consideração a satisfação pessoal e o reconhecimento psicológico. Então o negócio é o seguinte, eu quero estar bem com isso que eu faço. Não se apega, né? Mas você vai deixar esse cargão que você tem aí para ir lá para fazer um negócio? Vou. Então, quantos profissionais a gente vê hoje tirando ano sabático? O cara vai dar a volta ao mundo. Mochileiro. Aí no meio desse negócio ele encontrou alguma coisa. Abriu um restaurante lá na Tailândia, abriu não sei o quê, ficou 2 anos, veio embora. E não é falar assim, puta, a pessoa fracassou. Isto é do profissional. E a gente tem visto que essa geração nova, ela vem muito com essa bagagem. Quando a gente fala de carreira sem fronteiras, a mesma coisa. São conceitos um pouco diferentes, mas miram no mesmo lugar. Toninho, para encerrar então, carreiras caleidoscópicas. Lembra do caleidoscópio? Esse aí não errei, né? Caleidoscópio, metamorfosear, eu tô aqui. Mas essa eu tive que ler de cabeça, eu não falo não. O que é isso, basicamente? Lembra que a gente tinha um caleidoscópio? Cada vez que você virava, tinha um desenho diferente? Tem profissionais que têm carreiras caleidoscópicas. Cada vez que eles dão passos, ele não dá o mesmo passo. Não é aquele profissional que ele era analista, coordenador, gerente. Ele vai mudando. Ele tem transições laterais e está tudo bem. Muitas vezes, ele fala assim, eu sou RH, mas agora eu quero ser de marketing. E aí depois ele tem um cargo menor quanto marketing, mas ele prospera ali, ele fala, agora eu não quero mais marketing, agora eu quero outra coisa. Então, isso tem sido muito comum, o que dá uma liberdade que nós não tínhamos, Carlos. Que é realmente da satisfação em ter um trabalho. Pelo tempo dos meus avós, que até o meu pai, minha mãe pegou, né, muito essa coisa de carreira e tal. Isso era impensado. Imagina. Não tinha, não até existia. Para casar, tem um bom partido, aquele cara está 20 anos numa empresa. Minha filha, casa com ele que você vê, ele tem carreira, ele está estável. Hoje os jovens não querem, você fala assim, você vai passar 20 anos nessa empresa. Eu falo, Deus que me livre. Você nem repita isso que eu vou embora hoje. Porque ele quer o quê? O jovem hoje ele quer construir junto com a empresa. O grande desafio hoje dos RHs é como fazer com que a massa de trabalho contribua efetivamente para a cultura, para o propósito daquela empresa. Olha os desafios, Carlos. Toninho, que belo papo, que bela resenha. Na próxima eu falo certo a palavra. Infelizmente, eu vou procurar também. Mas infelizmente o tempo existe, a gente tem que cumprir. Cara, que bate-papo legal, que bacana. O momento ainda é um momento difícil, um momento complicado, mas eu acho que a partir desse papo a gente teve, né, um respiro aí, colocando um pouco de positividade dentro desse momento tão difícil que a gente está vivendo. Toninho, obrigado pela presença. As portas abertas. Acho que na próxima, sem pandemia. Se Deus quiser. Todos vacinados. Se Deus quiser. Olha, é um prazer. Eu tenho um prazer e um carinho enorme por vocês, que foi um lugar onde eu aprendi muito nesses anos. E sempre tive as portas abertas, vocês são os queridos. Então, estar aqui com você é um prazer inenarrável. Não teve o café no coisinho, né? Por conta da pandemia. Na próxima tem que A gente tem que tomar cuidado, que se a gente descama, fica muito à vontade. Nossa senhora, nem fale. Toninho, valeu, cara. Até a próxima. O Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, 10h30 da noite, sempre com um assunto legal, um assunto pertinente para ser discutido. Até lá.